Boa noite, graça e paz a todos. Está no ar mais um programa Família Batista em Foco. Este programa, ele é um programa da Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos e cidades vizinhas. E ele é produzido pela Provídeo. Então, todas as terças-feiras, às 22 horas, vai ao ar o programa Família Batista em Foco, hdprovideo.tv.br. Hoje nós vamos tratar o tema depressão e está conosco o pastor Marcos Furquim, que é bacharel em teologia, formado pelo Seminário do Sul. O pastor Furquim é psicanalista clínico, ele é pastor da Igreja Batista em Jardim São João, em Guarulhos, já está no ministério há 21 anos. E nós agradecemos a sua participação, pastor Marcos. É uma honra estar com você aqui. O pastor Marcos é casado com a irmã Fernanda, ele tem um casal de filhos, não é? A Isabel de 13 e o Vitor de 10. É isso, né, Marcos? Isso mesmo. Marcos, me diz uma coisa, o que é depressão? O que nós podemos entender por depressão? Essa é uma pergunta, vamos dizer assim, bem capciosa, porque a depressão ela se apresenta de várias maneiras, mas de uma maneira geral, nós podemos dizer que a depressão é um sentimento que abate a nossa alma e a partir daí nos causa uma série de consequências que vão levar a gente perder a qualidade de vida, a gente não conseguir desenvolver tudo aquilo que nós poderíamos desenvolver na nossa vida. Quando a gente fala de depressão e a gente pensa um pouquinho na palavra de Deus, nas palavras de Jesus lá em João 10, quando ele fala que ele veio para nos trazer vida e vida abundante, eu diria que a depressão talvez seja um dos impedimentos para que a gente desfrute de uma vida, porque eu entendo que a vida abundante ela provoca em nós a condição de estarmos felizes, de vivermos o melhor que Deus tem para nós. E a depressão, ela muitas vezes acaba impedindo a gente de caminhar nesse caminho aí de viver uma vida totalmente feliz, de nos sentirmos pessoas úteis, de nos sentirmos bem, de bem com a vida. Acho que essa seria a palavra. É muito comum algumas pessoas terem a depressão e não se ligarem que estão passando por uma depressão. Então, quais são os sintomas mais comuns da depressão? Para que a gente não venha tratá-la como uma outra enfermidade, como outro problema. Então, como que aparece a depressão? Então, o principal sintoma é a falta de felicidade, vamos dizer assim. Você não se sente uma pessoa totalmente realizada, você não se sente uma pessoa feliz, você não se sente uma pessoa com vontade de viver. Perde a motivação Perde a de motivação fazer as coisas. para fazer tudo. Os estudiosos dizem que a depressão ela afeta de tal maneira o ser humano que impede ele até, por exemplo, a gente gosta de ter algum tipo de hobby. Alguns gostam de assistir filmes, outros gostam de trabalhar em algum trabalho manual, porque isso dá prazer para a pessoa. Quem tem a depressão acaba perdendo até essa vontade. Na verdade, se sente uma pessoa muito triste. Esta é a palavra. Não tem motivação para viver. Interessante. E o que causa a depressão, o que torna uma pessoa depressiva? São decepções, são circunstâncias, problemas hereditários? Como que é isso? Pode ser um conjunto dessas características que você falou. Por exemplo, algumas pessoas passam por depressão por causa de estresse, outras pessoas passam pela crise depressiva ou têm depressão por um luto familiar, um acontecimento meio inesperado.
por uma questão profissional, às vezes você é mandado embora de um trabalho que você não fazia nem ideia que iria perdê-lo. Você pode ter depressão por hereditariedade também. Também existe essa faceta aí que a gente pode também herdar a depressão. Entre outros traumas que talvez sejam mal resolvidos na nossa vida, talvez até por uma questão do ambiente familiar, um abuso sexual no seu período de infância, um bullying, hoje se fala muito em bullying, né? Isso vai fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa desmotivada a desenvolver qualquer tipo de atividade na sua vida. Então, eu já ouvi falar também que, por exemplo, uma pessoa na família que contrai essa enfermidade da alma, ela faz com que outras pessoas da família também se tornem depressivas. Isso é comum acontecer? Eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. Depende muito de como você vive o ambiente familiar. Mas afeta diretamente as pessoas que estão próximas. Por exemplo, você é casado com uma pessoa que tem depressão, claro que você vai ser afetado de alguma maneira. Não necessariamente você vai também entrar em depressão. Depende muito da maneira como essa pessoa vai reagir, como essa pessoa encara a doença, como essa pessoa enxerga a situação do seu cônjuge, por exemplo, né? Então, não necessariamente, mas pode acontecer também. Se não tratar da depressão, ela vai culminar em quê? O que pode acontecer com uma pessoa que fica extremamente depressiva? Esse é um dos grandes males, né? Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas às vezes passam desapercebidas a doença e acabam morrendo. Essa é a palavra mais clara e sincera. Que baixa a imunidade? Não, pode abaixar a imunidade porque também pode afetar o sistema imunológico, mas pode levar principalmente a pessoa a pensar em suicídio. Esse é talvez o mal maior de quem tem a depressão. Ok. Bom, como então nós podemos nos livrar da depressão? Mas não agora. No próximo bloco a gente continua com esse tema tão interessante. Nós voltamos já.
Ok? Estamos de volta então, tratando o tema depressão. Está conosco o pastor Marcos Furquim, que é psicanalista clínico, é teólogo, é pastor e tem nos ajudado a entender. Antes, pastor Furquim, sobre como nós podemos nos livrar da depressão, estava comentando com a gente um tema interessante, a questão do maníaco depressivo. Conta como que é esse indivíduo que tem essa enfermidade. Então, o maníaco depressivo, como o próprio nome diz, ele vai ter a sua vida voltada a dois momentos. Um de mania e um outro de depressão. Geralmente, o momento de mania, a pessoa acaba usando dessa mania de uma forma com muita inteligência e desenvolve essa mania das formas das mais diversas. Por exemplo, a gente ouviu há anos atrás falar de um tal do maníaco no parque. Não sei se vocês lembram-se disso. A mania dele era matar mulheres, né? E ele fazia isso de uma forma que demorou muito até para ele ser pego. Esse é um caráter da depressão também? É uma característica da depressão, né? Na verdade, a depressão ela vai aparecer de várias maneiras, né? E o maníaco depressivo é uma dessas maneiras que acaba envolvendo a depressão, porque ele tem esse período de mania e ele tem um período de baixa que seria o da depressão, né? E é neste período da depressão aí, geralmente quem tem essa doença precisa se cuidar e se cuidar com muito cuidado, né? Porque nesses momentos de baixa, de depressão, o que acaba acontecendo é que a pessoa pode chegar ao suicídio e tenta se suicidar. Geralmente, quem tem este perfil da doença precisa tomar muito cuidado. O maníaco depressivo também tem essa característica de querer se cuidar, de querer tomar conta da situação, querer que está bem. Isso pode acontecer? Acontece. Geralmente ele começa a tomar medicação e ele acha que ele está bem, e aí, de repente, ele deixa de tomar a medicação, a crise vem e leva ele a essa possibilidade do suicídio, que é muito perigosa, né? A questão do toque, esse transtorno obsessivo compulsivo, ela é também uma manifestação da depressão? Porque você falou sobre manias, né? Muita gente tem mania, né? As idiosincrasias, né? Gosta de fazer as coisas de um jeito, mas esse toque, o toque que muitos têm de organização, ou enfim, de várias coisas, é também um sintoma da depressão? Diretamente, eu não posso te afirmar que seja. Eu acho que pode gerar depressão, porque você acaba ficando obcecado por alguma coisa. Geralmente isso pode te levar a um processo de ansiedade, que pode te levar a um processo depressivo. Então, são coisas que estão intimamente ligadas, mas quem tem depressão não necessariamente tem toque. Tem o toque. E quem tem toque não necessariamente tem depressão, depende de cada caso. Então é possível que alguém esteja nos assistindo e se perceba então que tem alguns sintomas depressivos. Como se livrar disso? Bom, sintomas depressivos, vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Por exemplo, pode variar a respeito do sono. Não é? Você pode ter muito sono, você pode ter pouco sono, você pode comer demais, você pode comer de menos, você pode querer fazer muitas coisas. O que? O ativismo? Isso. O excesso de que aí a gente já está lidando mais com esse lado aí do maníaco depressivo, né? E você, geralmente, quem tem depressão não gosta de fazer muitas coisas. Mas o maníaco depressivo, ele tem esses picos, onde ele desenvolve alguma coisa, mas logo em seguida ele dá aquela caída, né? Aí você me disse a respeito de como controlar. Como controlar. Só uma coisa antes.
o pânico também pode ser um sintoma da depressão, a síndrome do pânico? Sim, a síndrome do pânico, na verdade, o que ela acaba gerando depressão. O que acontece? Hoje, essa doença, a síndrome do pânico, tem acontecido muitos casos. O que é a síndrome do pânico? Uma vez um psiquiatra me explicou de uma forma que eu achei muito fácil da gente entender. Se você pegar um elástico e esticá-lo, durante algum tempo segurar, esticá-lo e soltá-lo, ele não vai voltar a ser o mesmo elástico, não é isso? A síndrome do pânico, ela é uma crise de ansiedade, mas é uma crise de ansiedade como se você esticasse um elástico por algum tempo e depois quando você solta, ele não volta a ser normal. Você pega uma crise de ansiedade e multiplica ela por 1000, por 1.000.000. Isso é a crise da síndrome do pânico, né? Então, todo mundo tem medo de ladrão, por exemplo. Tá. Mas a ansiedade por temer ao ladrão multiplicada muitas vezes gera uma crise de pânico. O que impede, por exemplo, a pessoa de não querer sair de casa. Consequentemente, quando a gente tem um grau alto de ansiedade, como consequência vai gerar um estresse que acaba gerando a depressão. Então você vai ter períodos de depressão também. Tá certo. Como começar então um tratamento? Como conseguir ajuda nesse momento? Essa é a palavra, o tratamento é ajuda. Eu entendo como pastor que eu acho que a gente precisa tratar sobre 3 aspectos. Eu entendo que, num primeiro momento, ele precisa procurar um profissional para diagnosticá-lo. Um psicólogo ou um psicanalista pode fazer o diagnóstico? Pode, mas eu, por exemplo, prefiro que as pessoas vão a um psiquiatra, ou vá ao psiquiatra, ao médico. Eu acho que o médico é o que tem a maior autoridade para fazer isso. Eu posso até perceber numa entrevista com um paciente que ele tem depressão, mas eu sempre peço para que ele vá ao psiquiatra para que ele seja diagnosticado corretamente. Essa é uma linha. E lá ele vai receber medicação apropriada de acordo com o perfil da depressão dele e as reações que ele tem. Segundo aspecto seria o psicoterapêutico, né? Muitas vezes é importante você ter um terapeuta ou fazer algum tipo de psicoterapia que vai te ajudar a você se encontrar e aprender a lidar com as suas reações. Geralmente ajuda na causa também, né? Saber o que ocasionou. Isso, a psicoterapia, na verdade, ela vai trabalhar com essa questão emocional de saber como você se comportar e como você saber, por exemplo, que você está depressivo por causa do luto. Então, a psicoterapia vai trabalhar a questão do luto com você, a tal ponto de você entender que todos passam pelo luto, que todos vão morrer e que a gente precisa aprender a reagir a essa situação na vida. E a terceira, eu entendo que é a questão espiritual. Eu acho importantíssimo que as pessoas também entendam que nós temos alguém que é nosso Criador, que é Deus. E Deus pode nos direcionar através de médicos, de psicólogos, de terapeutas, mas também através da palavra dele, de tal maneira que nós possamos nos equilibrar diante de toda essa situação. Acho que essa última questão a gente precisa tratar com mais carinho, a questão da depressão versus espiritualidade. Então, no próximo bloco a gente trata. Nós já voltaremos já para tratar este assunto.
A HD Pro Video é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais, videoclipes, vídeos de palestras, videoaulas, vídeos comerciais, fotos de eventos empresariais, fotos de promoções, enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços. Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Pois bem, estamos de volta com o programa Família Batista em Foco. Está conosco o pastor Marco Furquim, que é psicanalista, é teólogo, é pastor local. E nós estamos aqui tratando a questão de depressão. Nesse bloco, a questão, pastor Marcos, é depressão versus espiritualidade. No seminário, eu já ouvia que uma das estratégias, aliás, naquele tempo a depressão era eminentemente espiritual, né? Uma das estratégias dos inimigos da nossa alma é a possessão, opressão e depressão. E alguns colegas pastores, e eu também já fiz isso, né, não entendendo a questão, tentávamos tratar a questão da depressão no gabinete pastoral. Então, eu acho que é bom fazer esta separação desse problema que a gente enfrenta ainda hoje, às vezes, né? A gente tem um teórico hoje na teologia que ele tem um livro e defende que a depressão ela é de causa espiritual. Eu particularmente discordo, entendo que precisa ser tratado também a espiritualidade, como a gente acabou de falar, mas eu entendo que a depressão é uma causa de saúde mesmo, é uma causa científica em muitas pessoas e até pelo próprio fator de vida que nós vivemos hoje, né? Os psicólogos, o pessoal que estuda essa área emocional, hoje em dia já enxerga a questão não só da depressão, mas as outras doenças de origem emocional dentro de um contexto, né? Um contexto que nós vivemos no dia a dia, o contexto familiar, o contexto social, o contexto religioso, tudo isso precisa ser somado para que se monte um quadro adequado. Então, eu entendo que a questão espiritual ela é extremamente importante a ser considerada, mas ela não é a única questão a ser considerada. Certa feita eu também ouvi uma frase que me deixou perplexo. Diz assim, sem sanidade não há santidade.
Então, muitas vezes existem pessoas na igreja que não conseguem viver uma vida saudável espiritualmente justamente pela enfermidade. Isso pode acontecer, né? Como acontece? Eu acho que talvez seja uma das causas de hoje muitas pessoas não terem talvez um padrão espiritual um pouco mais elevado, porque outros fatores acabam interagindo e atrapalhando com que isso aconteça. A gente tem exemplo na Bíblia, por exemplo, da relação homem e marido e mulher, né, que diz lá que nós não podemos orar se a gente não estiver bem com a nossa mulher, não é isso? Nossas orações não serão aceitas, né? E eu acho que também quando nós falamos da questão emocional, ela está intimamente ligada com a nossa forma de se relacionar com Deus. Por exemplo, se eu levanto hoje, me olho no espelho e não consigo me ver como uma pessoa bem, como uma pessoa resolvida, como é que eu vou me relacionar com Deus se uma das formas de eu me relacionar com Deus existe um sentimento chamado amor? Então, se eu amo a Deus, eu vou me doar a Deus e vou viver uma vida de acordo com os padrões de Deus. Mas para eu amar alguém, eu preciso me amar primeiro. Então, pessoas que têm problema com baixa autoestima, geralmente também têm problemas de depressão e têm uma série de dificuldades para lidar nessa questão do relacionamento dele com Deus. Do relacionamento com o próximo e com Deus. Muito mais, né? Agora, o que é muito interessante é o líder, o pastor, que às vezes ele não se rende ao seu estado emocional, ele não aceita que esteja enfermo e uma certa feita eu fui ao médico e olha, eu estou cansado, estou com estresse e tal, não sei o quê. E o médico olhou para mim e falou, pastor, o senhor está com depressão. Eu falei, como que é? Eu estou com depressão? Você acha que pastor não tem depressão? O pastor tem depressão também. Com certeza. Qual a orientação que você daria para o líder, para o pastor, que está em meio a essa guerra espiritual, essas dificuldades todas? Como ele pode se notar? Bom, nós que somos pastores, você sabe muito bem disso, nós vivemos para Deus e pela igreja. Eu acho que se hoje fosse me tirado o direito de poder pastorear, eu não seria uma pessoa feliz e realizada na minha vida. Tenho convicções plenas do meu chamado e daquilo que Deus tem para mim. Portanto, como consequência disso, o fato de eu estar como pastor e desenvolver o meu ministério pastoral me causa prazer. Acho que um dos fatores que vão fazer nós, pastores, identificarmos a nossa depressão, se estamos depressivos ou não, é parar para observar como nós temos desenvolvido o nosso ministério. A questão de desmotivação também pode? Sim, claro. A desmotivação, eu acho que é uma das causas, talvez, as que possam ser mais evidentes de nós nos percebermos que tem alguma coisa errada. A tristeza em tentar realizar alguma coisa, não sonhar. Você chega lá no seu ministério, é claro que isso pode ser indícios que talvez você tenha que sair da sua congregação e ir pastorear em uma outra congregação, mas quando isso começa a tomar dimensões de tal maneira que tire a sua possibilidade de se sentir realizado, de se sentir feliz, eu acho que esse é um das grandes evidências que você precisa talvez procurar um médico. Uma outra questão interessante que me passou pela cabeça agora é a seguinte, é muito comum
a igreja assimilar o referencial do líder, tá? Eu já ouvi falar, pastores, por exemplo, que geram uma igreja de acordo com o seu estado emocional. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: pode haver um desdobramento e o pastor depressivo gerar uma igreja depressiva? Pode desencadear esse tipo de sentimento também, dessa enfermidade da alma na igreja? Bom, nós temos aí uma pergunta muito interessante, né? Primeiro porque eu também adoro falar sobre liderança, né? E eu acho e acredito, pelo pouco que tenho estudado, pelas experiências que tenho vivido, e você sabe disso como pastor também, que o seu rebanho é a sua cara. Então, se você for uma pessoa que viva diariamente depressivo, eu acho que isso vai causar uma reação nas suas ovelhas a agirem da forma como o seu líder está vivendo. Nós não somos o espelho, então eles vão refletir a sua depressão. É possível, então. Eu acredito que seja. Talvez não contagiar as pessoas a ponto delas se tornarem depressivas, mas elas vão agir de uma forma depressiva. Quando a gente está depressivo, a gente vai pregar, a gente expõe o nosso ponto de vista também. Porque quando a gente faz análise exegética do texto e a gente faz a aplicação do texto, nós vamos fazer de acordo com nosso estado de espírito. Por isso que espiritualidade e a vida emocional estão muito próximas. Tá certo. Então, isso vai contagiar a igreja, claro, com certeza. Pastor Marcos Furquim, muito obrigado por essa sua participação muito esclarecedora, muito edificante. Nós teremos uma segunda parte neste programa, na próxima terça-feira, às 22 horas, e nós vamos continuar tratando esse tema tão interessante e que todos nós precisamos saber e se cuidar para não cair em depressão. Com certeza, precisamos. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado a vocês pela oportunidade. Deus abençoe.